Deus está comigo. Porque Ele me ama. Deus está contigo. Ele está contigo. Porque Ele te ama. Deus está conosco. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Padre Mário, no último bloco a gente estava falando, e eu lhe deixei uma pergunta para ser respondida nesse bloco, se existe uma diferença entre a obsessão e a possessão, para a gente poder se situar, né? Dentro de um contexto bíblico e cristão, a possessão é o domínio que o demônio exerce sobre a vida da pessoa e ela perde. Desculpa se interromper, ele entra dentro da pessoa? Ele entra como um ser espiritual na vida da pessoa e as suas faculdades ficam comprometidas. Ele não tem mais o uso das suas faculdades. O demônio usa as faculdades humanas, né? O pensar, o agir, né? O falar, enfim, as influências que pode exercer, tudo isso, a isso nós chamamos de possessão. Existe um outro fato, e esse é o mais comum, que nós chamamos de obsessão. A obsessão é uma perturbação que o demônio faz na vida da pessoa, na mente, no coração, nos ambientes. E isso é algo aterrador, né? Porque você vive permanentemente perturbado por uma presença, por uma sugestão do mal na sua vida. A pessoa não quer o mal, mas está ali o demônio sugerindo constantemente e a pessoa acaba praticando o mal, escolhendo o caminho do mal, né? E ela se torna obsessionada, né? Existem fatos em que a gente percebe que a pessoa não fez uma escolha do mal ou do erro, mas ela foi induzida, levada, né? Mas ela era livre, ela não estava possessa, né? Mas ela foi levada por essa presença maligna. E assim no mundo, na sociedade, tantas pessoas agem, induzidas mesmo, né, à prática e escolha do pecado. E o vício talvez seja uma das formas mais evidentes daquilo que nós chamamos de obsessão, né? A pessoa se torna viciada, né? Viciada em fazer o mal, em fazer o erro, mesmo não querendo, né? Quantas vezes nós conversamos com pessoas viciadas em diversos tipos de drogas, seja álcool ou qualquer outro tipo de entorpecente, e não é simplesmente uma experiência, uma escolha do mal, mas a pessoa muitas vezes é induzida a viver nessa situação, né? Claro que nós temos que ter uma distinção muito perspicaz do que é uma manifestação espiritual e do que é também um estado doentio, né? Para isso, a psicologia e a psiquiatria estão aí de uma forma muito clara e muito prudente agindo no meio de nós. Foi até bom você ter levantado isso. A psiquiatria, a psicologia, ela, em determinado momento, ela sabe diferenciar isso? O que é doença que é física e o que é uma doença espiritual ou não? Nós estamos lidando no âmbito da fé. Quem tem fé, percebe. Quem tem fé percebe. Não é uma questão simplesmente de um dado científico, né? A ciência tem seus limites, né? Dizia Raul Seixas, a ciência inventou o lápis para escrever e a borracha para apagar, né? É muito fácil, né? Então admitir um erro, no campo espiritual não se age dessa maneira, né? Deus nos dá um espírito do discernimento. Nós começamos a discernir, né? Porque o mal ataca não somente aquela pessoa que ali está, mas ao ministro de Deus também. Ele vem ao encontro para que a pessoa sinta que ali está a presença do mal, né? E não é uma manifestação, uma epilepsia, um estado neurótico que o seja, perdas de consciência ou problemas físicos ou psiquiátricos, né? Mas nós temos uma percepção. Essa percepção nos é dada como graça, né? Como graça. E depois assim a ciência não tem obrigação de saber disso.
somente os homens de fé. Esses mistérios foram dados, são escondidos aos homens, diríamos assim, de bem, e dados aos pequeninos, diz o próprio Jesus. É muito interessante que a gente tenha uma consciência do que o mal, ou da presença do mal, ou de onde o mal, né, o maligno, age na nossa vida. No livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 seguintes, nos diz o seguinte: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Essa palavra do livro do Deuteronômio para nós, ela é o divisor de águas, para nós sabermos muito claramente o que pensa Deus, o que deixou o Espírito Santo por escrito, para que nós pudéssemos ter, diríamos assim, como parâmetro, né? Veja bem, quando nós adentramos dentro dessa realidade, nós abrimos as portas para o demônio, para ele agir na nossa vida, para agir na vida da sociedade. E veja bem o que nos diz: não se ache quem entregue o seu filho, quem consagre o seu filho, quem mate o seu filho, quem faça sacrifícios humanos. E nós devemos ter muito claro que no meio de nós existem pessoas ainda hoje que fazem sacrifícios humanos. Quantas vezes na televisão nós encontramos aí pessoas que enfiam 50, 60 agulhas no corpo de uma criança como um ritual, né? Em determinados locais já foram constatados, né? A morte de crianças oferecido porque o sangue de um inocente tem grande valor, né? No norte lá um julgamento até muito famoso, porque em determinados rituais fizeram a emasculação de algumas crianças, de alguns meninos. Isso aqui no Brasil, né? Estou falando aqui no Brasil, e pelo mundo afora a coisa não é diferente, mas nos diz também a palavra: não se ache no meio de ti quem se dê à adivinhação. Toda forma de adivinhação, né? Todas as formas de adivinhações, e que são muito difundidas no meio de nós, né? Vivemos numa sociedade onde as pessoas querem saber da sua vida, do seu futuro, mas sem Deus, né? Sem Deus. Isso de uma certa forma dá uma abertura para a entrada do demônio. Claro, eu abri a minha liberdade, né? Eu fugi daquilo que Deus pedia, e vai dizer mais, né? Não se ache no meio de ti quem se dê à astrologia, né? Aos agouros, né? O que é agouro? É roga praga, né? É falar mal, é maldizer, né? E pessoas que vivem maldizendo, né? Pessoas que vivem agorando a vida do outro, né? Atazanando a vida do outro, querendo o mal, né? Trazem isso dentro de si de uma forma muito viva, né? Que faz mal a quem está perto e faz mal à própria pessoa. E diz ainda: não se ache quem se dê ao feiticismo, feitiçaria, né? Fazer despachos. A magia. A magia é toda forma de poder sem Deus. Eu quero, diríamos assim, um conhecimento, eu quero o exercício, eu quero que venha a mim alguma coisa, mas pelas minhas próprias forças ou pela força do mal. O demônio acaba entrando, agindo. Não se ache quem se dê no meio de ti é o espiritismo, né? Pode-se dar o nome que você quiser ao espiritismo: umbanda, quimbanda, candomblé, saravá, né? Mesa branca, kardecismo. Tudo isso, toda forma de espiritismo é uma porta aberta para a entrada do demônio, né? Para a entrada do mal, né? E aqui nós não estamos falando das pessoas, estamos falando daquilo que se pratica, né? Veja bem, muitas vezes essas pessoas que estão ligadas a essas formas espíritas nem sequer têm consciência disso, né?
E muitas vezes são enganadas, né? Enganadas no sentido espiritual, porque vão com o coração sincero, né? E Deus pode agir em favor delas, Deus pode livrá-las, né, diríamos assim, dessa força do mal, pela sua ignorância, mas no entanto estão atentando contra a vontade de Deus. Por isso eu estou fazendo questão de ler o texto bíblico, para que não se torne assim um achismo, eu acho isso, eu penso isso. Não, isso aqui é o que Deus pensa, isso aqui é o que Deus está falando. E nos diz ainda, né, não se ache no meio de ti quem se dê a evocação dos mortos, né? Pessoas que ficam fazendo leituras de vidas passadas, que ficam evocando os espíritos, né, para trazer, diríamos, mensagens, prescrições. Tudo isso é uma atitude contrária à vontade de Deus, né? E o pior de tudo isso é que o Senhor vai dizer, a Bíblia vai dizer que o Senhor abomina aqueles que se dão a essas práticas. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. E na nossa sociedade nós valorizamos isso, né? Diríamos aí a astrologia, a jogos, tarô, cartas, búzios, tantas formas, diríamos assim, que vão entrando na sociedade e acabam virando como que uma brincadeira, né? Encontramos às vezes em colégios crianças brincando com jogos espíritas, né? Jogos de copos, invocando o espírito. Já fui num colégio onde uma turma inteira ficou, diríamos assim, possessa, né? Ali todas num estágio de sem consciência daquilo que estava acontecendo, causando um desconforto tremendo para a direção da escola, para enfim, porque simplesmente abriram as portas, né? E o mal entrou, né? O mal entrou. A gente lida com pessoas também que muitas vezes não se dão conta disso, mas acabam adentrando por brincadeira ou sem consciência, né? Dentro de um mundo aí de um rock pesado, né? Fazendo invocação aos demônios, consagrando a sua vida de brincadeira, né? Aos demônios, fazendo pacto de sangue, rituais de Wicca e de não sei mais o que. E quando vai ver a vida dessas pessoas, principalmente jovens, né? E nós devemos dizer que muitos dos videogames e dos jogos e desenhos animados fazem apologia a tudo isso de uma forma subliminar, né? Isso não deve, de nenhuma forma, nos tornar patéticos para ficarmos vendo o demônio em todas as coisas, né? Mas, de qualquer forma, devemos estar atentos, né? O nome do Senhor está sendo profanado, né? A santidade de Deus está sendo profanada. A igreja sempre se mostrou prudente no sentido de ficar falando do demônio, porque a nossa missão não é falar do demônio, Falar de Deus. é falar de Deus, é falar da graça, é anunciar o Salvador, né? Por isso nós devemos estar revestidos desse poder e dessa graça dele. Essa graça Jesus deu para todos os batizados, né? Por isso nós não podemos ter medo do demônio. O medo é falta de fé, né? Quando eu temo ao demônio, significa que a minha fé está em baixa, né? Eu não preciso também procurar demônios. Eles é que nos procuram, né? Eu não preciso sair por aí correndo atrás de demônios ou fazendo rituais de exorcismos. Não. Ele aqui se manifesta, né? E as nossas orações, uma vez ungidas, tocadas pelo poder do Espírito Santo, provocam essa reação. Onde o Evangelho é pregado com poder, imediatamente o demônio se manifesta, né? Ele vem mostrar o seu desagrado. Onde o Evangelho é pregado com poder, manifestações demoníacas acontecem, né? Manifestações demoníacas acontecem. E muitas vezes nós lidamos com isso dentro dos nossos escritórios, das nossas salas de atendimento, onde pessoas vêm e ficam manifestas com a presença do mal, né? Simplesmente por uma oração, né? E vêm para nos agredir, vêm para mostrar toda a violência, né? E nós vemos que todas as pessoas que adentram por esses caminhos que a palavra de Deus nos diz, ficam feridas, né? Feridas. É como uma contaminação. A pessoa fica contaminada na sua vida. A sua presença contamina os outros, né? E essa contaminação se estende à casa, a objetos. Por isso a igreja sempre benzeu casa, benzeu objetos, no sentido de consagrar tudo que um cristão tem a Deus, né?
Por isso a igreja recomenda que nós usemos, né, diríamos assim, símbolos religiosos. Vejo você aqui com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com uma cruz. Né? Tudo isso são símbolos que evocam a presença de Deus. Né? Não é que isso tenha um poder, mas é uma evocação do nome do Senhor, é uma evocação da santidade de Deus. E é muito importante... E deixa claro de que lado que eu estou, né? Deixa claro o lado que nós estamos. Né? E não pode ser apenas um símbolo, né? Tem que ser também aquilo que parte do coração. Eu escolhi viver em Deus, né? Eu escolhi viver, como a palavra de Deus nos diz, aqui está o fogo e a água, onde você prefere colocar a sua mão? Aqui está a luz e as trevas, qual caminho você quer seguir? Né? Existem dois caminhos, a qual deles você escolhe? Né? E nós preferimos escolher o caminho do Senhor. Por isso Jesus veio dar aos seus discípulos o mesmo poder que ele tinha. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome. Né? Se nós estamos na presença do Senhor, essas graças se manifestam. Né? Se manifestam. E na igreja, de muitas maneiras, nós experimentamos isso. Seja num aconselhamento pessoal, seja em orações de libertação, seja também em visitas que fazemos, ou seja, simplesmente numa oração comunitária, como a missa o é, nas intenções que nós colocamos e assim rezamos. Essa graça acontece também, né? Essa graça acontece. Geralmente, dentro da vida da igreja, essas manifestações, elas são, de certa forma, num ritual, como a missa. Dificilmente acontecem esses tipos de manifestações. Eu disse dificilmente, não quer dizer que não aconteça. Né? Dificilmente, por quê? Porque a missa tem uma estrutura, tem uma história, tem uma beleza, tem uma liturgia. Né? Então não há espaço, diríamos assim, para orações evocativas ou provocativas do mal. Porque ali é o momento da Eucaristia, é o momento do maior louvor que o homem pode render a Deus. Ele está oferecendo o Filho de Deus como graça e está recebendo o Filho de Deus como esse que agracia a nossa vida e bendiz a nossa vida, abençoa a nossa vida. Ali é um momento de bênção. Eu entro na bênção de Deus. Eu mergulho na bênção de Deus. A mão do Senhor repousa sobre mim. E por isso o mal não pode ir contra, o mal não pode manifestar-se. Né? De alguma forma, a celebração, a evocação da presença trinitária de Deus já é uma proibição da manifestação do mal. Muito bem. Então o exorcismo, ele ainda existe, quer dizer, Jesus, próprio Jesus instituiu, né, com os apóstolos, mandou vai, expulsem os demônios em meu nome. Existe hoje na igreja exorcistas? O exorcismo é um ministério próprio da vida da igreja. Todo cristão batizado, ele recebe esse ministério dentro da sua função sacerdotal, o sacerdócio comum dos fiéis. Porém, a igreja se reserva ao direito de escolher determinadas pessoas pelo seu grau de prudência e santidade, para que possa perceber essas manifestações e ali rezar e fazer o que nós chamamos de exorcismo. E por que determinadas pessoas? É obrigação de toda diocese, todo bispo, ter na sua diocese um padre chamado exorcista, ou chamado para verificar e fazer as orações e fazer os exorcismos assim manifestos. Né? Aqui na nossa diocese é o padre Antônio Carlos, lá de Correias, em Petrópolis, né? E alguns auxiliares dele nas outras cidades. De forma que isso, veja bem, o Papa o instituiu, o Vaticano tem o seu exorcista, a Diocese de Roma tem o seu exorcista, é algo comum na igreja, né? Agora, as pessoas têm medo disso, têm medo de falar, têm medo de lidar com o mal, têm medo, né? E é natural que tenha. E com certa razão, né? Porque nós não sabemos com quem estamos lidando. O nosso agir não é ter medo do demônio, é acreditar naquele que é maior do que o demônio. Né? O demônio é um ser ínfimo diante da onipotência de Deus. Né? Diante da onipotência de Deus. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria, já nos deu amigos protetores. Os nossos anjos guardiões ou anjos da guarda,
Os anjos protetores, como São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que vêm em auxílio da nossa fraqueza, as forças celestes, né, diríamos assim, as milícias celestes combatem em nosso favor. O livro do Apocalipse está aí para dizer que travou-se no céu essa grande batalha. Miguel e seus anjos estão lutando para libertar o povo de Deus, para que o Filho de Deus chegue aos corações humanos, né? Mas, no entanto, essa batalha, nos diz o livro do Apocalipse, será até o final dos tempos, né? Será até o final dos tempos. E nós estaremos, de alguma forma, expostos a essa situação, no sentido de uma escolha permanente que nós temos que fazer de Deus, né? Por quê? De alguma forma, a presença demoníaca, para nós, ela é boa, porque me obriga a escolher Deus sempre. Né? Não é que o demônio seja bom. Para mim é bom porque ele não me faz, não me deixa esquecer Deus. Me deixa, né? sempre de prontidão. Sempre em alerta. Né? É o que o próprio Cristo diz. Estejam preparados, porque não sabeis o dia nem a hora. Estejam sempre prontos, estejam sempre em Deus, estejam sempre na luz, escolham sempre o autor da vida. E como para nós isso é bonito, né? Poder fazer essa escolha. Né? Ainda que diante das situações, nós não precisamos temer. São Pedro vai dizer que ele é como um leão, como um cão amarrado. Né? É como um cão amarrado. O cão vai até ali. Né? Se eu sei que dali até ali eu posso até implicar com ele, mas para lá não posso passar. Se chegar pertinho, ele morde. Se chegar perto, ele morde. Né? Se eu passar do limite, ele morde. Né? Acho que chegou aqui a nossa hora, já acabou o nosso tempo. Foi bom papo, a gente até acho que passou um pouquinho, mas não tem problema não. É um assunto muito instigante, né? Eu acho que depois, numa outra oportunidade, a gente pode retornar, né, e falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu agradeço, senhor, a sua participação aqui no nosso programa, né? Por essa aula que nos deu, né? Deus abençoe aí também o seu ministério. Amém.